Paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Semear, no programa Gotas de Sabedoria. Estamos aqui grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui para tratar de um tema tão bom, tão maravilhoso. E estamos gratos a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui conosco, a missionária irmã Ilka. Irmã Ilka, é um prazer ter a senhora aqui. Amém, Tiago, evangelista Tiago, né? Eu estou feliz, né? Eu tenho um pastor que ele diz assim, que a gente precisa discernir as brechas e as lacunas da nossa geração. E existe essa lacuna de levar conhecimento através de podcasts, através do YouTube. Que bom que você discerniu e a gente está aqui levando esse conteúdo para tanta gente que precisa. Eu sempre fui muito abençoada por podcasts. Eu tenho podcasts assim que volta e meia eu volto para ouvir, porque mudaram a minha vida. Então, eu creio que esse podcast pode mudar a vida de muita gente. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Sou feliz de estar aqui e vamos embora. Amém. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Isso. Você vai estar abençoando o canal e também compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Manda aí para o teu tio, para tua tia, para tua mãe, para tua avó. Deixa Deus te usar, compartilha, que vai ser de bênção. E o tema que a gente vai tratar aqui é propósito. É um tema forte, o papo vai ser muito bom. Amém. Eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas através deste vídeo, deste programa. E eu queria começar com uma pergunta a você que está nos vendo neste momento. Você já se perguntou qual é o seu propósito? É uma pergunta forte, né, irmã Ilka? Qual é o seu propósito? Você já parou? Às vezes a gente está distraído com tantas coisas, né, na nossa vida. Disperso, né? Disperso, e muitas vezes a gente não sabe o que Deus planejou para a gente, porque a gente nasceu, o que Ele quer de cada um de nós, e a gente fica aí nessa vida tão corrida. E qual é o nosso propósito? E outra coisa, Tiago, que eu quero complementar a tua pergunta. Será que todo mundo tem um propósito? Será que realmente será que eu tenho, ou é só para fulano, cicrano, né? Eu acho que essa pergunta, porque eu recebo muitas pessoas. Será que é para mim também esse negócio de chamar de propósito? Que é tão importante quanto perguntar qual se é para todo mundo, se todo mundo tem. Eu acho que o pessoal vai ficar um tempinho aí pensando nisso. Fica com a gente até o final que você vai saber se você também tem propósito. Verdade. Ou não tem. Amém? Então, eu queria começar o nosso papo lendo um texto bíblico em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Eu escrevi aqui um texto que diz assim: o homem nasce para um propósito. Sem ele, a vida se torna um deserto, sem direção. Nós precisamos conhecer o nosso propósito. Verdade. Nós precisamos saber por que nós estamos aqui. Qual é o direcionamento que Deus pensou para a nossa vida. Então é disso que a gente vai falar, é disso que a gente vai conversar. Irmã Ilka está aqui e eu creio que, para quem conhece, né, eu conheço já há um bom tempo. Inclusive, eu quero mandar um recado para o irmão Eric. Você está me devendo uma visita aqui, não é? E logo, logo, a gente vai conversar aqui também. Deus abençoe a tua vida, querido. Amém. Vamos, então, conversar, né? Bater um papo sobre este tema. Propósito eu coloquei aqui, que é a razão pela qual Deus criou cada pessoa, dando-lhe talento e habilidades únicas, né? Eu tenho os meus talentos, a missionária irmã Ilka tem os dela, você tem o seu, e não são iguais. Cada um tem seu DNA, cada um tem sua forma de pensar, de agir. Deus fez isso com muita exatidão, né? Então, são habilidades únicas, e a missão que cada um tem é cumprir este propósito que Deus pensou neste mundo, contribuindo para um plano maior, né? Deus tem algo maior para realizar, né? Tem um propósito maior que a gente precisa contribuir. Então, irmã Ilka, ela está numa fase da vida, né, que ela está mergulhando no seu propósito, já se achou, né, achou o que Deus quer para a sua vida. E ela vai falar um pouco aqui disso tudo, porque ela teve que sair da zona de conforto, né, para mergulhar
E não foi fácil, não está sendo fácil, mas ela está feliz porque descobriu o que Deus preparou para a sua vida e está mergulhando nisso. Irmã Ilka, pode ficar à vontade, agora pode falar, viu? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Vai além de uma aliança, vai além de uma amizade, tem propósito. E é por isso que entender o propósito é tão importante. As pessoas mistificam muito, acham que é uma coisa muito complexa, acham que para viver o propósito tem que, meu Deus, até mudar quem elas são. E para falar de propósito, eu sempre começo falando de identidade. Não tem como eu viver o meu propósito sem ter uma identidade bem firmada e bem resolvida. Até porque quando Deus me criou, ele criou na mesma hora o meu propósito. O propósito, ele nasce conosco. O propósito não é uma coisa assim, Deus diz assim, ó, vou mandar Tiago para a terra, dependendo lá do que acontecer, eu vou ver o que é que eu faço com ele. Não é assim. Ele pensou, Efésios vai dizer que ele nos planejou. O nosso Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que ele é um Deus de ordem. Deus não habita na desordem. Ele não tem improviso, ele não tem arrumadinho. Tudo dele já é pré-estabelecido. O salmista disse, todos os meus dias estão no teu livro. Ah, Ilka, e por que eu não estou vivendo o meu propósito? Porque talvez você não compreendeu qual é o livro de Deus e a agenda de Deus para você. Mas a gente está aqui, né? E mais uma vez a gente reforça, fica até o final, pega papel, pega caneta, porque eu vou trazer aqui de uma forma bem prática para você ter a compreensão. Eu tenho certeza, Tiago, que eles não vão sair daqui desse podcast sem ter clareza do seu propósito. Glória a Deus. Né? Sem entender qual é a missão, sem entender qual é o chamado, o dom e a vocação. É a mesma coisa? Fica até o final para você entender com a gente. Claro, irmã Ilka, que a gente está falando aqui vai focar mais no propósito com base na direção de Deus, né? No olhar de Deus, mas a gente sabe e entende que tudo na nossa vida exige propósito, né? Verdade. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter propósito, precisa ter uma direção, mas a gente vai falar aqui numa forma ampla, no propósito maior. Isso, né? das nossas vidas, né? Naquilo que Deus projetou para cada um de nós. E Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, naqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como a senhora falou, tem uma chamada de Deus. Verdade. Deus não criou a gente por acaso. Deus pensou em todos os detalhes, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é maior do que os nossos medos. Não é? É maior do que as nossas dúvidas. E aqui eu quero começar com uma pergunta, fazendo para a irmã Ilka. A senhora teve medo do seu propósito? Ainda tenho. Muito medo, porque Deus, ele é onisciente, né? Na sua presciência, o que é a presciência? Deus sabe antes. Ele sabe antes. Então, ele sabe hoje, coisas que eu estou vivendo hoje. E eu vou falar muito da montanha do propósito, eu estou subindo a minha montanha. Eu não sei ainda o que espera, mas eu sei que eu já estou na minha montanha. Mas eu não tinha noção, Tiago, pela minha vida, pela minha história familiar. A gente acha que as nossas dores, os nossos traumas, a nossa infância difícil, a bagunça da nossa família, a gente acha que essas coisas definem o nosso futuro, definem o nosso propósito. Mas tudo mudou quando eu entendi que o meu propósito existiu antes de tudo isso. E o que Deus pensou iria acontecer. Porém, a gente precisa encarar esse medo que você falou. Nós não podemos ficar acuados. O Senhor não nos deu espírito de temor. E como é que a gente começa? Ilka, tá bom, mas assim, eu tenho medo, eu tô travado, porque o medo nos trava, né? A neurociência vai dizer, o medo trava você. Até porque com o medo vem a adrenalina e a adrenalina deixa você em situação de alerta, então você fica travado. Tem muita gente que não vive o propósito travado pelo medo. Como é, Ilka, então, que eu perco esse medo? A primeira coisa é você ter clareza do que é o propósito, da sua identidade, de quem você é dentro desse propósito. Tem uma frase que eu costumo usar para muitas coisas na minha vida. Todo problema que a gente tem
está diretamente ligado a uma informação que a gente não tem. Como é que se resolve o problema? Buscando informação. Tem que ler sobre isso, tem que buscar, tem que mergulhar. E às vezes uma informação errada, né, também, né, irmã? Isso. A informação certa te tira do problema, a informação errada te coloca no problema. Então, problema e informação tem tudo a ver. Resolução de problema e informação também tem tudo a ver. E uma coisa que eu aprendi, Tiago, foi a ser intencional. Fazer tudo, como você disse, com intenção. Saber por que eu estou fazendo. Por que eu vou fazer tal curso? Por que eu estou em tal igreja? Por que eu escolhi tal coisa? Por que eu montei esse estudo de podcast? Teve uma intenção. E essa intenção, hoje você sabe, entende que está ligado ao seu propósito. Antes disso, talvez você não tinha vontade ou desejo ou pensava. Mas à medida que você foi primeiro mergulhando em você, porque eu sempre digo, eu vou trazer isso de forma mais didática, mas assim, tudo o que você precisa para viver o seu propósito já está aí dentro. Deus já te deu. Meu Deus. Quando te criou. Já está aí dentro. O que é que a gente vai fazer? Descobrir. É a nossa mochila, né? Eu vou falar da mochila daqui a pouco. Todas as ferramentas necessárias já está conosco. Mas o que é que acontece? O medo. Tem gente com medo que na mochila dele tem ferramenta lacrada que nunca utilizou. Com certeza você hoje está fazendo coisas que jamais imaginaria. Né? Tá desbravando. Mas quando você começou a fazer, oxe, não é que eu tenho jeito nisso, mas não é que eu consigo fazer isso, já estava tudo aí. Não foi nada que o anjo veio com uma bandeja de prata, as pessoas espiritualizam exageradamente. Eu sou espiritual e eu gosto do espiritual. Mas a gente tem que ter esse raciocínio diferente. Já está conosco. Deus já nos deu, Tiago. Já está reservado pra gente. Já está aqui, isso. Agora, às vezes, a gente precisa descobrir, desenterrar, amealhar como aqueles servos que receberam dons e talentos. Um recebeu e ficou parado, não fez nada. Outro recebeu e multiplicou. Então, o que é que você está fazendo com o que você recebeu? Isso está ligado ao propósito. E tem tanta gente, irmã Ilka, que vive sem ver o novo, né? O novo de Deus na vida dela, aprisionada por algo do passado, e acha que tem que continuar vivendo aquilo que ela conheceu e colocou na sua mente como algo que vai pertencer à sua vida para sempre. E não é assim. A gente tem que se libertar, né, do passado e procurar viver o novo, buscando sempre aquilo que Deus já planejou para a nossa vida. É por isso, Tiago, que assim, de verdade, no nosso meio, à medida que eu vou vendo, o caminho mais fácil de você entender seu propósito é através da palavra. Porque na palavra vai dizer como tudo aconteceu na sua vida. Vai dizer quem te criou. Vai dizer como você foi criado. Vai dizer como Deus pensou em nós. Eu lembro que eu tinha uma mentoranda que quando eu lia aquela parte de Efésios, que ele pensou em nós antes da fundação dos séculos, já era um plano dele, que o mistério foi revelado. Que mistério? Que Cristo também veio para nós, que nós somos judeus, ele planejou, ele nos preparou. Ela, meu Deus, Ilka, sério? Eu pensei que o pai tentou abortá-la. Eu pensei que eu tinha nascido por acidente. Aí eu dou logo injeção de Efésios e Salmo 139. Viste o meu corpo ainda informe, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão no teu livro. Tiago, quando a gente tem essa compreensão do valor que a gente tem, e que Deus será, meu Deus, que Deus ia permitir que eu viesse à Terra para fazer peso na Terra. Eu digo muito isso, você não veio fazer peso na Terra. Tem algo, tem um propósito, tem uma missão, você tem dons, você tem habilidades. Mas é por isso que você tem que começar pela sua identidade. Quem eu sou? O que eu tenho de bom? Qual é o meu temperamento? Qual é a minha personalidade? Quais são as minhas habilidades? O que é aquelas coisas que eu faço muito bem desde pequeno? Às vezes eu estou com mulheres, eu faço a maioria dos meus eventos com mulheres, e eu pergunto, quais são as suas qualidades? Muitas não sabem responder. Não se conhecem. Claro que elas têm qualidades. Claro que Deus as deu qualidades. Mas elas não sabem. Ah, não, eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que isso não é para mim. Porque Satanás é sujo, Tiago. Ele vai querer enganar. Ele vai querer, se a tua montanha do propósito está aqui, ele vai te querer bem longe.
O inimigo do propósito, o maior inimigo do propósito é Satanás. É ele que não quer que você encontre. Por quê? Porque quando você encontra o seu propósito, você se encontra. Sua identidade, ela fica mais estabelecida. E uma pessoa, Tiago, com a identidade estabelecida... Ninguém para. Ninguém para. Satanás não engana. Eu me lembro de Adoni-Bezeque, aquele rei que cita lá em Juízes, capítulo 1. O que é que ele fazia? A Bíblia vai dizer que tinha 70 reis que ele já tinha derrotado, subjugado e comia debaixo da mesa dele. Como era que ele derrotava esses 70 reis? Cortando o polegar da mão. Um rei sem o polegar da mão, ele não tinha identidade. Ele não tinha capacidade de manejar a espada. Então, Satanás, ele é Adoni-Bezeque. E a gente vive hoje sobre um principado de Adoni-Bezeque, ladrão de identidade. Aqueles reis, como não tinha identidade, nosso dedo é a nossa digital, é quem a gente é. Então, como eles não sabiam mais quem era, eles se sujeitavam a comer as migalhas de Adoni-Bezeque. Mas aí a palavra diz que se levantou a tribo de Judá e de Simeão, prendeu esse rei e fez a mesma coisa que ele fez com os outros. Né? Nós temos essa unção de Judá e Simeão, de abater o ladrão de identidade, através do conhecimento. Judá é louvor, Judá, né, é a tribo de Jesus. Então Judá traz o Messias e Simeão significa ouvir, aprender. Então essas duas ferramentas me fazem matar e derrotar o inimigo do propósito, da identidade, aliás. Eu costumo dizer, e a senhora vai concordar comigo, eu costumo dizer que voltar, retroceder sempre vai ser mais fácil do que avançar. É verdade. Por quê? Porque o caminho de volta é um caminho conhecido. Isso, verdade. É um caminho que a gente já passou, um caminho que a gente já pisou, é um caminho que a gente já viu, que tinha de ver. Então é mais fácil voltar. Verdade. E para ir adiante é difícil porque é algo novo, é algo desconhecido. Então sempre a gente vai tender a voltar, não avançar. E a gente tem que lutar contra isso, porque é avançando que a gente vai se conhecer. Eu gosto muito de uma fala que tem na neurociência, que o cérebro não processa o desconhecido. Então, assim, quando você tem algo desconhecido para enfrentar, você tem um inimigo muito poderoso, que não é Satanás, é o seu próprio cérebro. É você mesmo, É você mesmo. Então, assim, rumar para o propósito é vencer a si mesmo. Né? Você tem que vencer os seus medos, o desconhecido. Porque, assim, Deus, ele já sabe, mas a gente não sabe. E a gente precisa descobrir. É por isso que, quando eu falo do propósito, eu gosto sempre de exemplificar a montanha. Quando Deus me criou a minha montanha. Todo mundo tem uma montanha. Que montanha é essa, Ilka? O propósito. Quando ele me criou com esse temperamento sanguíneo, com esse traço de caráter esquizoide, com oral, com essa personalidade, né? O meu traço de personalidade é o inspirador. Não é o motivador, não, é o inspirador. Então, assim, ele já criou isso porque ele diz: a montanha de Ilka exige que ela fale muito. A montanha de Ilka exige que ela seja uma pessoa mais efusiva, mais para fora. A montanha de Ilka vai exigir... Quando Deus me criou, ele já me deu as ferramentas para o meu propósito, para subir a minha montanha. Então, o propósito é a montanha que eu preciso escalar, chegar no topo e viver nela. Todos nós temos essa montanha. Só que tem muitas pessoas que, quando chega na Terra, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tirar você de perto da sua montanha. Vem as dores. Aí tem aqueles assuntos que eu sempre não tenho como deixar de fora. Ferida paterna, ferida materna, disfunções familiares. Tudo isso, Tiago, tira a gente de distancia perto. A gente, distancia. Os traumas, como você disse aí, o medo do desconhecido. De onde vem esse medo? Da infância, do que a gente viveu na casa dos pais. Então, Satanás, ele sabe disso. E ele começa a investir muito cedo na vida de uma pessoa. Ele não espera nem nascer, Tiago. Lá no ventre. Porque a raiz de rejeição é algo... Outro dia eu volto só para falar de raiz de rejeição. É algo que atrapalha muito o propósito. Porque a pessoa se sente indigno, imerecedor. Eu não nasci para isso. Isso não é para mim. Isso é a raiz de rejeição. Onde é que a primeira semente da rejeição é plantada? No ventre.
um sexo indesejado, né? A criança era menina, a mãe queria menina, uma mãe que está em constante briga com o pai dessa criança. Tudo o que acontece na mãe, a criança sente na gestação. Então, tem criança que já nasce se sentindo rejeitada. Já nasce que parece que o mundo não cabe ela. Já nasce que parece que nada de bom é para ela. Eu tenho muito paciente em consultório que diz assim, não, Ilka, olha, eu acho que esse negócio de felicidade não é para mim. Eu acho que esse negócio de viver em plenitude não é para mim. Mas Jesus disse, olha, vem porque eu te dou vida. E vida com abundância. Que vida é essa? É a vida Zoe. É a vida com propósito. É a vida que tem intencionalidade. E eu vou abençoar outras vidas, porque propósito é sobre abençoar as vidas. No seu propósito, Tiago, você vai ganhar dinheiro, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai desfrutar. Mas o principal interesse do propósito é abençoar outras pessoas. Todo propósito está diretamente ligado às vidas e ao reino. O meu propósito é ser um médico. Tem médico que não prega, tem médico que não pisa num púlpito, mas ele está vivendo o propósito dele, abençoando vidas. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, com certeza, quem vai nos assistir a gente, né, a maioria, vem desse ambiente de igreja. E, infelizmente, existe um pensamento muito, como é que eu posso dizer, distorcido, de achar que você só vai viver o seu propósito num cargo. Isso é muito comum. Isso! Aí as pessoas vivem a vida esperando um cargo. Talvez, meu amigo, deixa eu dizer a você, você nunca vai ser um diácono. Talvez você não vai ser um presbítero, um pastor evangélico. Talvez você não tenha esse chamado. Talvez você nunca vai ser uma dirigente, um líder numa igreja. Talvez o seu maior chamado, o seu maior propósito vai ser vivido dentro da sua casa. Talvez o seu maior propósito vai ser vivido dentro da sua profissão. E quando a gente tira esse véu, aí as pessoas, meu Deus, eu estou vivendo o meu propósito e eu nem sabia. Eu estava vivendo sem intencionalidade. Eu estava conversando recentemente, né? A gente teve aquela reunião com os jovens, você lembra? Lembro, que a gente falou de propósito. E Steven, você lembra de Steven? Quero mandar um beijo, porque eu vou mandar esse podcast para ele assistir. Naquele dia, Steven disse que estava com tanta dúvida na cabeça. Ele fez várias perguntas, lembra? E ele disse que estava para fazer essa inscrição. Ele passou na Unifesp, em São Paulo. Já está lá, já. Já está lá. Ele foi o único em Pernambuco que passou. O terceiro no Brasil. Com dom, com inteligência. E naquele tempo, ele não tinha se inscrito ainda, estava em dúvida, porque ele disse que sentia um chamado para louvar, que sentia um chamado. Mas, Ilka, será que se eu for viver isso, eu não vou me distanciar do meu propósito? Ele ficou com muita dúvida, né? Por isso que eu gosto de trazer isso aqui. Por quê? Porque as pessoas acham que uma faculdade vai tirar você do propósito. Pelo contrário. Exato, amigo. Um curso, um emprego, um concurso. A gente tem um pensamento muito apequenado. Tiago, o diabo não tem nada. Ele trabalha, Pastor Cote diz muito isso, ele trabalha com os espaços vazios que os filhos de Deus não ocupam. Deus quer nos levar ao nosso propósito. Às vezes é ser um juiz, é ser um advogado, é ser um voluntário na igreja. Às vezes vai ser sim ser um diácono. Mas a graça é multiforme. Não existe assim, uma caixinha. O corpo tem muitas funções. Exato. Muitas funções, tamanhos. Tem parte do corpo que é visível. Vocês não estão vendo meu pé, vocês não estão vendo meu baço, meu rim, meu coração. Mas tá aí. Tem parte que é invisível, mas está aqui e é vital para mim. Glória a Deus. Então, entender tudo isso que a gente está dizendo aqui são informações que vão ajudar você a construir o correto entendimento do seu propósito. Não a construir seu propósito já está pronto, esperando você. Tudo que a gente está conversando aqui é para construir em você a mentalidade correta para você encontrar o seu propósito. E quantas pessoas, né, Ilka, tá dentro da igreja e se acha inválido. Exato. Porque não foi chamado para um cargo. Isso. E acha que é uma pessoa que não tem valor algum. Falta de propósito. Falta de propósito. Falta de propósito. Falta do correto entendimento. Eu digo sempre assim, Satanás constrói o muro dele em cima das nossas fraquezas. Então, às vezes a gente tá aqui, ora, jejum, e esse muro não cai.
Por que eu não consigo derrotar esse muro de Satanás? Porque ele está construindo em cima de um problema que eu tenho. Que problema? Ferida paterna, identidade distorcida, traumas, abusos que sofreu na infância. Porque, assim, uma pessoa que ela não tem esse pensamento de que a felicidade é para ela, ela tem esse medo, com certeza, e eu bato sempre nessa tecla, ela teve uma infância difícil. Então, faz parte também do entendimento do nosso propósito, lembrar de onde a gente veio. Peraí, por que eu sou assim hoje? Porque eu sou... Tem gente, né, Tiago, que é tão desesperançada. Tem gente, meu Deus do céu, que você conversa assim, chega a dar um desengano, porque a pessoa não tem esperança nenhuma, não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva de que a vida vai melhorar. E eu vou lhe dizer, o melhor lugar do mundo é em cima da montanha do nosso propósito. Porque lá é o centro da vontade de Deus. Quando a gente está nesse centro da vontade de Deus, tudo flui melhor. E em cima da montanha tem visão privilegiada. Visão privilegiada, verdade, amigo, verdade. Glória a Deus. A gente vê tudo, né, lá de cima e consegue enxergar o que Deus preparou pra gente. Verdade. Você falou em visão e eu sempre falo. Tá lá a montanha do propósito. Eu, pelas minhas dores, pelos meus traumas, por tudo que passei, ou por viver enganada, porque eu aprendi algumas coisas errado, né? Por causa do ambiente, porque os ambientes nos forjam, os ambientes alteram quem a gente somos, né? A gente trabalha muito com o conceito de ambiência, as influências que o ambiente exerce nas nossas vidas. Por vários fatores eu estou aqui bem distante do meu propósito. Você fala também crenças limitantes, né? Isso, as crenças. O que é achar que não é para mim, achar que eu não consigo, achar que eu não chego lá. Eu achava, não é para mim. Olha, Tiago, eu sonhava tanto assim, com o microfone pregando para eu via muitas mulheres. Eu dizia, aí assim, né, do contexto religioso que eu vi, eu dizia, primeiro, que eu não tenho pastor na minha família. Porque naquele tempo, você só conseguia chegar num lugar se você tivesse pessoas muito influentes. Eu dizia, como é que vai ser? Porque assim, eu não sou conhecida. Eu não tenho ninguém por mim. E logo a gente não tinha internet como é hoje, né? Então, a nossa visão não era privilegiada. A gente não tinha... Então, eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? Não, acho que não. Nada disso vai acontecer comigo de jeito nenhum. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Mas eu fui entendendo, eu fui subindo. E eu fui tendo a visão. A visão não é a mesma coisa do propósito. Se o propósito é a montanha, a visão é o pezinho da montanha. É a parte do propósito que eu enxergo. Eu não sabia como era a minha montanha. Eu não sabia o que é que Deus ia fazer. Eu não tinha dimensão que Ele ia fazer o que está fazendo comigo agora. Mas quando eu ouvi o chamado dEle, por quê? Porque o chamado não é o propósito. Tá aqui a minha montanha, eu tô aqui de costa para ela. O que é o chamado? É a voz de Deus dizendo, ei, eu te chamei, como Ele disse a Jeremias, eu te escolhi desde o ventre e as nações te dei por profeta. Olha aí a confirmação de que o propósito nasce conosco. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, Jeremias, olha, não é um improviso, Jeremias. Antes que tu fosse gerado, quando eu estava lá te formando, eu te escolhi, te santifiquei e as nações, eu já tinha te dado como profeta. Tu nem existia, mas eu já tinha um plano traçado para você. Mas, Jeremias, você está fugindo. Vem, o chamado de Deus é quando Deus olha assim. Tiago está tão quieto. Tiago está vivendo sem intencionalidade. Tiago está só ali. Não, eu vou chamar Tiago. Tiago é um instrumento na minha mão. Tiago tem inteligência, Tiago tem sabedoria. Tiago tem dons que eu preciso usar. Vou chamar Tiago. Aí vem o chamado. Ele fala com a gente aqui, não só eis que te digo, um livro, um podcast. Esse podcast pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Dizendo, volta para o meu plano original para você. Volta para aquilo que eu quero. Você está distante. Olha, quanto mais perto de Deus, mais perto da nossa montanha, mais perto do nosso propósito. Volta. Tiago, vem para cá, para perto de mim, cara. Eu quero te revelar o que eu já sei ao teu respeito. Porque tem muita coisa, meu querido, minha querida, que você não sabe a seu respeito, mas Deus sabe.
Vem para perto dele. Então, o chamado é a voz de Deus dizendo assim, ó, vem para cá. Tua montanha tá aqui, sobe. Minha montanha, Deus, o que é isso? O teu propósito? Aquilo que eu tenho contigo. Aí você vira, vê só o pé da montanha. É a visão. Uma coisa é o propósito, é a minha montanha. A visão é o pezinho da montanha que eu estou enxergando. Então, quando Deus me chamou, ele tinha muita promessa comigo, que ele ia me levar para pegar a palavra. Deus dizia que eu ia falar às multidões, né? E a gente tá eu e você aqui, mas tem daqui a pouco a multidão ouvindo, tá se cumprindo a promessa, que eu ia falar a palavra dele. Ele me disse que ia me dar habilidade, que ia me levar a lugares, que ia me dar conhecimento, e tem me dado. E isso era só a visão. Ainda não tinha acontecido, mas eu já tinha uma visão. E a visão, o que é que ela faz? Ela me aproxima da minha montanha. Tô enxergando ali o pezinho da montanha, vou para lá. Mas assim, eu decido ir. As pessoas acham que o anjo vai vir. O anjo, meu amigo, disse a você, ó, Tiago, compra uma estante, faz um mural bem bonito, compra um microfone. Foi o anjo? Não. Não. Foi decisões que você tomou. Foi renúncias que você fez. Talvez alguém disse, meu Deus, o Tiago tá endoidando. Tiago vai fazer um negócio desse em Barreiro. Pra quê? Mas você tinha a visão da sua montanha. As pessoas não sabem a visão que você está tendo. Elas não estavam com você quando Deus falou com você. Quando a gente está de caminho a esse propósito, não podemos esperar que algumas pessoas compreendam. Não espere que as pessoas compreendam. Se você está no Senhor, né, é importante frisar isso. Se você tem paz, se você sabe para onde está indo, não espere muita compreensão. Pelo contrário, o diabo vai fazer de tudo para tirar você desse caminho. Então, ouvi o chamado, Deus chamou Samuel, ainda muito pequeno, Deus chamou Jeremias. Então, isso é para a gente perceber que ele já tinha traçado esse plano. Aí está lá a montanha, a visão é a parte da montanha que eu enxergo. O chamado é Deus me atraindo, porque, olha, o que Deus quer de nós, ele desperta em nós. O chamado nos chama. Né? A gente vai tendo uma vontade, não é pra mim não, mas daqui a pouco aquela vontade acende. Não, mas isso aí não, hoje não. Daqui a pouco vem de novo aquela vontade. Então, o chamado ele vai nos chamando e a gente vai entendendo. À medida que eu vou compreendendo quem eu sou, fica mais fácil subir a montanha. Cheguei no pé da montanha, não tive a visão? Eu sempre gosto de exemplificar que fica mais fácil de entender. A montanha é o propósito. Anota aí, tá? A visão é o que eu tô enxergando da minha montanha. Então, com certeza, da sua montanha, você sabia que ia trabalhar com isso, você sabia que ia ter isso, você sabia que, eu sou desenrolado nisso, na escola eu sempre fui, eu acho que alguma coisa na minha vida vai estar ligado a isso. Sempre você vai ter um vislumbre. E aí agora você precisa subir a montanha. O que é que a gente precisa para subir a montanha? O que é que vocês acham, né? Que a gente precisa. Eu já peguei, já. Olha aí. Eu já peguei. Tem que olhar pra mochila, né? Isso, olha aí. Oi, Maílca, deixa eu fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, a senhora questionou o propósito? Muito. Muito. Principalmente, assim, Tiago, parece que a gente está sendo repetitivo. Mas eu preciso sempre frisar isso. Principalmente quando eu não sabia quem eu era. Eu tinha uma visão distorcida de mim. E assim, se Deus, quando me criou, me fez para o propósito, então eu preciso saber quem eu sou para entender o meu propósito. Eu queria entender meu propósito pulando essa etapa da identidade. Não pode. Não pode. Não pode. Então, quando eu não me conhecia, por exemplo, teve uma época da minha... Eu já pregava, tá? Eu já ministrava, eu já pregava. E teve um tempo da minha vida que eu entrei em muitos conflitos. Porque eu dizia, meu Deus, eu queria ser tão calma como fulana é. Meu Deus, eu queria falar como fulana fala. Tiago, eu sou um milagre. Porque eu sou sanguínea, esquizoide e TDAH. Eu tenho um traço de TDAH. Então, assim, eu sou alvoroçada. Eu tô com um roteirinho aqui para não me perder. Eu sou dispersa. Assim, às vezes eu tô falando uma coisa, eu atropelo, eu falo na frente. Pronto. Quando eu ia pregar, às vezes eu não conseguia fechar um raciocínio. Conversava muito, eu falo muito, o sanguíneo fala. A gente primeiro fala, depois pensa. Às vezes fala besteira. E eu não queria ser assim. Eu não aceitava que eu era assim. Eu fui pro Google assim, ó. Como mudar meu jeito de ser para não falar tanto.
e para não machucar as pessoas. Foi aí que eu compreendi qual era... Eu me deparei com a ciência dos temperamentos, que é maravilhosa. Se você não conhece, busque conhecer seu temperamento. Aí foi quando eu disse, não, rapaz, eu não sou louca, eu não sou errada, eu não sou inadequada. Eu sou uma sanguínea que não sabia que era sanguínea. Eu não preciso... E quando eu entendi que o temperamento, a gente já nasce com ele. Então, o nosso temperamento é um presente de Deus. Eu tenho um curso, eu já divulgo ele para as mulheres que estão aí, o curso Mulher Reposicionada. Uma mulher reposicionada, ela sabe o seu propósito. No meu curso tem um módulo só de propósito. Mas primeiro o módulo é identidade. Entende? Então, E vamos deixar o link aqui embaixo. Boa, muito amém? bem. Para vocês que se interessarem, estar dando uma olhada. É um curso muito bom, tem abençoado muitas mulheres, né, irmã Ilka? É para mulheres inicialmente. Aí lá tem um link para você fazer o teste de temperamento. Tem várias aulas de temperamento. Então, quando eu entendi meu temperamento, peraí, eu parei de me sentir inadequada. E quando a gente vai estudar temperamentos, uma das coisas que é muito frisada é que o nosso temperamento, nós nascemos com ele e vamos morrer com ele. Ele não muda. Então eu passei a dizer, peraí, foi Deus que me deu esse temperamento. Não foi o diabo. Porque a gente pensa. Então eu sou assim, foi o Senhor que me fez assim, então eu vou aceitar. É tanto que a aula de temperamento no meu curso é aceitando o meu presente. Eu tenho que me aceitar. Se eu quiser, Tiago, claro, eu mudei bastante. Mas eu só posso mudar depois que eu me aceito. Eu só modifico o que eu identifico. Então, quando eu aceitei, aí eu parei de brigar. Eu parei de brigar contra o meu propósito. Porque eu digo, não, então Deus me deu esse dom. Então, peraí. Outra coisa, tá? Eu cresci a minha infância toda ouvindo que eu falava demais. Que falar era errado. Que ninguém gostava de gente que falava muito. Hoje, se eu não gostasse de falar, eu estava ferrada, porque eu passo o dia falando. Eu atendo online, né? Eu ministro cursos, palestras, mentorias. Então, eu preciso gostar de falar. Hoje eu vejo, meu Deus, obrigada, Senhor, porque não era uma coisa inadequada. Eu só precisava dos processos. O processo faz parte do propósito. O processo te prepara para o propósito. As pessoas falam essa frase assim, né? Como se fosse um jargão. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não. O processo prepara você para viver o seu propósito. E quando você tem clareza do seu propósito, você se submete aos processos. Então, eu comecei a ter essa visão, como eu disse. Eu sabia que o meu propósito estava ligado a trabalhar com vidas. A levar cura, a levar informação, a levar conhecimento. Eu comecei a entender isso. Então, eu disse, então para levar conhecimento, eu preciso gostar de falar. No meu caso, né? Tem gente que leva conhecimento escrevendo, tem gente que leva conhecimento como você preparando o ambiente para alguém vir propagar. No meu caso, era falando. Então, parou de doer, parou de me incomodar quando eu entendi que o que eu tinha me levava ao meu propósito. Então quer dizer que a irmã descobriu o seu propósito e ali começou a ir em busca, né, de melhorias em áreas que precisava ser melhorada. Isso, né? Isso é muito então, importante. isso é muito bom. Eu tinha falado no podcast passado, a gente falou sobre organização aqui. Aí eu falei que a gente deve levar uma vida organizada, né? E falei também que quando a gente acha que tem um problema, uma dificuldade em uma área, busque, né? Busque melhorias naquela área. Vão entendeu? tratar, Pegue um bom livro, Isso. estude. Se o problema está no financeiro, estude um livro de finança, um autor que possa contribuir, né, para esse aprendizado que você precisa. Se é problema no seu humor, vá em busca de pessoas que possam lhe ajudar, porque assim você vai crescer como pessoa. Verdade. E também entender, né, o que Deus também quer da sua vida. Você vai melhorar as áreas da sua vida que precisa ser melhorada. É isso que eu entendi que a senhora fez. Isso. O seu temperamento tinha áreas que precisava melhorar. São pontos e cegos, buscou. Tiago. Olha, na reconstrução, uma das coisas que Neemias fez, e eu trago muito isso para a área das emoções, porque o meu problema era muito na área das emoções, né? E essa área das emoções é uma área que é base, por quê? Porque ela vai afetar financeiro, ela vai afetar a gestão de tempo, ela vai afetar relacionamentos. E assim,
Para que eu consiga subir a minha montanha, dentro da minha mochila, daqui a pouco eu explico mais sobre a mochila, que são as minhas habilidades, eu preciso aprender a gerir o meu tempo. Eu preciso aprender a gerir o meu dinheiro. Eu preciso aprender a fazer gestão das minhas emoções. Senão eu não consigo subir a montanha. Entende? Para subir a montanha eu preciso do mapa. Eu vou falar do mapa e da mochila daqui a pouco. Mas como você bem disse, comecei e entendi quais eram as áreas deficitárias da minha vida. Tem uma altura da construção do muro, tem duas partes muito importantes que Neemias fala da construção dos muros. A primeira parte é a parte da inspeção. Ele inspecionou. Ele desceu pelo Vale de Inom, acho que é lá no capítulo 2 que fala, 2 e 3, pela porta do vale. O vale ficava assim, embaixo, ó. E Jerusalém ficava no alto. Então, lá de baixo, ele pôde ter uma visão do que é que estava lá em cima. Ele viu onde o muro estava rachado. Ele viu qual era a região que o muro estava com mais problemas. Ele entendeu. E depois, já lá no meio da construção, quando tudo estava muito bonitinho, se organizando, os muros já estavam pela metade, a palavra vai dizer que quando vieram os inimigos, ele reforçou a guarda nos muros baixos. Todos nós temos muros baixos. É aquela área que você tem mais dificuldade, é aquela área que é mais difícil para você. Tem gente que a dificuldade é falar. Tem gente que a dificuldade é calar. Tem gente que a dificuldade é gerenciar o tempo. Tem gente que a dificuldade é organizar as finanças. Tem gente que a dificuldade é trabalhar sozinho. E às vezes a gente vai ter que fazer as coisas sozinho. Já tem gente que a dificuldade é trabalhar em grupo. E às vezes a gente vai precisar fazer as coisas em parceria. Tem gente que a dificuldade é controlar a raiva. Tem gente que a dificuldade é se alegrar, né? É ser otimista. Então, assim, todos nós temos muros baixos. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que ter uma clareza muito grande de quais são os meus muros baixos, de quais são as áreas da minha vida que eu preciso reforçar, que eu preciso dar mais atenção. Com certeza, Tiago, as áreas que você precisa dar mais atenção não são iguais às minhas. Temos perfis diferentes, temos temperamentos diferentes, somos de sexo diferente, isso já influencia muito. Com certeza, para você chegar aqui, e eu sei que você está aqui já vivendo o seu propósito, você precisou conhecer e acessar essas áreas. Agora eu vou aqui devolver a pergunta para você. Foi fácil acessar essas áreas? Não. Foi fácil conhecer essas Não. áreas? Foi fácil enfrentar essas áreas? Também não. Não. A gente não tá aqui dizendo que é fácil, né? Tudo que faz com que você saia da sua zona de conforto, né? Não é fácil. Sempre eu costumo dizer isso. Verdade. Porque a gente tende a ficar naquilo que é conhecido pra gente, naquilo que está sendo confortável. Verdade. Mas, infelizmente, quem não sai da zona de conforto vai permanecer na mesma coisa e não vai desenvolver nada na sua vida. Tem que sair, não é? Eu digo assim, sabe, Tiago? É uma decisão que você toma. Você está aí nos assistindo. Eu quero decidir. E a gente vai dar passos a você aqui muito importantes. Por onde eu começo? Eu já peço para você pegar papel e caneta, porque eu vou deixar aqui, Tiago, de presentes para os seus espectadores uma ferramenta de mentoria, tá? Anote tudo aí, tá? Anote uma tudo, ferramenta papel que e caneta. Eu utilizo na mentoria, que é uma ferramenta prática que você já pode pegar aí e fazer. Porque a gente não está aqui só para ficar conversando, Tiago. É bom, eu amo conversar. Mas a gente está aqui porque o nosso propósito é ajudar pessoas. É ajudar pessoas. Ajudar você. Isso. Glória a Deus. Então, vou voltar para a montanha, porque eu consigo explicar melhor. A montanha do propósito, a visão é a parte da montanha que eu enxergo, o chamado é Deus me chamando para ela. Tá, tô no pé da montanha. Do que é que eu preciso para subir? Várias coisas, mas duas principais. Uma mochila e um mapa. O que é essa mochila? As nossas habilidades, os nossos dons. Aquilo que quando nos criou o Senhor já nos deu. Essa mochila, quando eu vou ministrar, eu digo, segura aí tua mochila, tá aqui, ó. Ela tá aqui comigo. Só que tem gente que tá tão perdido, Tiago, que não sabe que tem essa mochila nas costas. E não adianta dizer que não tem habilidade nenhuma, né? Exatamente. Não adianta. Deus não tem filho predileto. Ele deu a todo mundo habilidades. Só que, aí voltando para a identidade e para autoconhecimento, cara, tu tem que saber o que é que tem na tua mochila. Eu gosto muito de dar aquele exemplo
de um pai que vai dar 2 viagens. O pai tem 2 filhos. Ele vai dar um presente a esses 2 filhos. Cada um vai mandar para um lugar. Que tem um filho que ama a praia. O pai presenteou, ele vai para Cancún. Tem o outro filho que ama a neve. Aí ele vai lá para a Suíça, para os Alpes suíços. O pai vai fazer uma surpresa. Eles não sabem para onde vão. Aí o pai vai preparar a mala deles. Caladinho, olha, vou dar um presente, vocês não sabem para onde vão. Vocês só vão saber quando já estiver no aeroporto para ir. Pode deixar que eu vou... A mamãe vai preparar as coisas de vocês. Vocês só vão saber no dia de ir. No dia de ir, tá lá a mochila do que vai para Cancún e a mochila do que vai para a Suíça. O que vai para Cancún, Tiago, vai ter a mesma coisa da mochila daquele que vai para a Suíça? De jeito nenhum. Não. O que vai para Cancún lá é praia, então tem protetor solar, tem roupa de banho de praia, tem chinelo, tem guarda-sol, tem boné, tem roupas mais leves. Por quê? Porque é adequado para aquele lugar que o pai pensou para eles. Aquilo que está na mochila deles é extremamente adequado para aquele lugar que o pai pensou para eles. O que vai para o Alpe Suíço tem touca, tem luva, tem casaco, tem bota, tem meia térmica. Por quê? Porque é extremamente frio, é gelado. Então, a mochila do que vai para a Suíça tem tudo que o pai pensou para o lugar que ele vai. O que é Cancún? O que é os Alpes Suíços? É o meu e o teu propósito. É o lugar que o pai pensou para nós. A nossa montanha, né? Isso, é a nossa montanha. Isso aí. E o que é essa mala com todas essas coisas? É a nossa mochila. É o que a gente vai precisar para escalar. Porque assim, a montanha não tem uma escada rolante. A montanha não tem elevador. Você vai ter que escalar, meu filho. Tem sacrifício, tem esforço. Não é porque eu achei minha montanha, que eu já sei quem eu sou, que vai ser tão fácil. Vai facilitar, obviamente. Mas não vai ser assim, aperto o botão e subo lá para cima. Não é assim, não. Você vai escalar. Aí vai ter processo que vai te preparar, dificuldades que você vai enfrentar. Não é fácil, mas é possível. E é gratificante. Tiago, olha, é sério. Não tem coisa melhor do que a gente estar vivendo o nosso propósito. Glória a Deus. Meu Deus, é gratificante, é satisfatório. Tem momento que vai render a você suor, lágrimas, sabe? Mas é uma sensação indescritível. A melhor coisa que existe é você estar no lugar certo. Na sistêmica, a gente tem uma premissa, né? Cada pessoa tem o seu lugar no mundo. Quando você não está no seu lugar, as coisas travam. No seu lugar, tudo flui melhor. E eu trago esse entendimento sistêmico para essa coisa do propósito. Na sua montanha, tudo flui melhor. Então, para subir essa montanha, conhecer o que é que tem na sua mala. Aí, vamos lá. A gente falou dos inimigos, não foi de propósito, que é o ladrão da identidade. Outro inimigo terrível do propósito, sabe o que é? A comparação. Eu tô vendo o Tiago com a mala dele, ele vai para Cancún. A mala dele tem boné, tem protetor solar, tem roupas leves. Só que eu vou lá para os Alpes Suíços. Ai, meu Deus, eu queria tanto a mala de Tiago. Ou senão, eu queria tanto ir para Cancún também. Eu acho que Deus está chamando o Tiago. Eu acho que me chamou para ir para Cancún. Aí eu vou para Cancún. Chego lá, Tiago tá tão feliz, ganhando dinheiro em Cancún, vendendo protetor solar. Tá lá, vivendo o chamado dele. E eu tô lá em Cancún, com casaco, com luva, com cachecol. Porque na minha mala só tem isso. Aí lá em Cancún, pra mim, vixe, que lugar horrível. Não sei como é que o Tiago tá gostando. Eu pensei que era tão bom, mas é bom pra Tiago, porque é a montanha dele. A comparação é terrível, Tiago. Ninguém pode viver o propósito do outro, né? Não. E tem muita gente subindo a montanha do outro. É. E a montanha do outro é desconfortável pra mim. Por quê? Porque Deus não me deu ferramenta pra subir nela. Eita. Tem muita gente que tá frustrado hoje, Tiago. E eu já quero liberar essa palavra. Porque aqui não é só um bate-papo de amigos. Aqui tem um propósito de Deus nisso tudo. Talvez você tá frustrado, meu querido. Porque você não entendeu o que é que Deus tinha contigo. Porque você não entendeu a dimensão da tua montanha e foi atrás da montanha de outro.
Mas eu creio e eu declaro reposicionamento para a tua vida. Eu declaro clareza. Eu creio que por esses dias você vai ouvir o chamado do Senhor. Dizendo, ó, sai, tu tá na montanha do amigo. Tu fizesse como queriam fazer com Davi. Botaram em Davi o quê? Os itens da mochila de Saul. A armadura de Saul. Imagina se Davi pega a mochila de Saul para subir a montanha. Não, na mochila de Davi já tinha o que ele precisava, uma funda e 5 pedras. Se Davi não tivesse o entendimento correto e fosse se comparar, não, me dá realmente, Saul venceu com a armadura dele, eu vou vencer também. O que coube para mim talvez não cabe em você. Como foi com você, Tiago, às vezes não cabe para mim. Então eu preciso ter clareza, peça discernimento, peça sabedoria. Tiago vai dizer que ele dá a todos. Quem quiser sabedoria, peça, porque ele, o Pai das luzes, dá e não lança em rosto, e não passa na cara. Talvez você está no momento da sua vida que você tem que parar, recalcular a rota. Peraí, Senhor, eu estava fazendo as coisas no automático. Tiago, tem muita gente vivendo no automático. Dia após dia. Dia após dia, mesma coisa. Meu Deus, não tem intencionalidade, não tem satisfação, não tem prazer na vida. Por quê? Porque está longe da montanha. E precisa parar. Talvez hoje, essa conversa aqui tenha o intuito de provocar você. Para, reavalia o que tu está fazendo. Vamos montar o mapinha aqui. O mapinha vai te ajudar muito a subir essa montanha. Tem um texto que eu gosto muito, Jeremias 29:11, que diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aleluia. É como a irmã Ilka acabou de falar, né? Aleluia. Deus, ele já sabe qual é a nossa montanha, né? Ele já pensou isso. Ele já pensou nas ferramentas, ele já pensou em tudo que a gente ia precisar para chegar lá no topo. Verdade. Não é? Então, eu quero abrir um parêntese para dizer a você, não deixe que ninguém e nada atrapalhe a você chegar no topo da tua montanha. Amém. Amém? Já era para você estar lá, mas você olhou tanto ao seu redor, ficou tão perdido ou perdida, né, nas circunstâncias, na sua vida, e deixou de subir a sua montanha. E está perdido embaixo da montanha. Mas como a irmã Ilka falou aqui, tem ferramentas boas. Ferramentas que Deus já pensou para a tua vida, para que você chegue ao topo, em nome de Jesus. Amém. A minha terapeuta, eu quero mandar um abraço para ela, para Raquel. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, quem olha para fora se envolve. Quem olha para dentro resolve. Quanto mais para fora você olha, eita, fulano já escalou no digital. Cicrano já está com 50 mil seguidores. Beltrano já abriu a outra franquia. Cicrano já abriu uma filial. Se você for olhar para fora, você vai se envolver, mas você não vai resolver. Não, eu tenho que olhar para dentro. É uma visão que vai lhe atrapalhar. Vai né? atrapalhar. São as distrações da montanha. Eu digo que quando você começa a subir sua montanha, vai vir muita distração para você olhar para baixo, para você, como você disse antes, para você voltar. Porque desbravar a montanha não é um caminho fácil. Não. Na nossa montanha, Tiago, ninguém subiu antes para dizer como foi. Ninguém palmilhou e deixou um caminho traçado. A nossa montanha, ela é única, ela é inexplorada. Por quê? Porque ela é só nossa. Tiago, vai por aqui. Claro, vamos fazer um adendo aqui. Ao longo do caminho, vamos ter pessoas que vão ser mentores, que vão ser instrumentos de Deus para nos ajudar. Pessoas que já conseguiram ou já estão lá no topo de suas montanhas. E vão dizer, Tiago, para subir na minha, eu fiz esse curso, eu parei e fiz isso aqui. Né? Porque existem princípios, principalmente os princípios bíblicos, eles são imutáveis. Eles se aplicam a qualquer um e a qualquer montanha. Por exemplo, você honrou pai e mãe? Sim. Sim. Você, no seu processo, você honrou princípios? Sim. Você respeitou liderança? Você tá aqui, né? Comprou um bocado de coisa, comprou e pagou. Tem princípios, Tiago, que são inegociáveis. Que são inalteráveis. Não mentir, tá lá na Bíblia. Não roubar, respeitar autoridades, ser manso, desenvolver as virtudes do fruto do Espírito. Domínio próprio é uma ferramenta poderosa, independente da montanha, independente de quem seja.
paz, benignidade, amor, mansidão. Independente de qual é a sua montanha, tem coisas que todos nós precisaremos. São ferramentas que vão ser usadas em qualquer montanha. Em qualquer montanha. E necessário também, né? Exatamente. E assim, são coisas que a gente vai ter que aprender a desenvolver. Às vezes, quando eu oro, eu digo assim, Senhor, era tão bom que domínio próprio fosse um dom. Porque o dom, ele dá. Os dons do Senhor ele dá e são sem arrependimento. Mas domínio próprio é fruto. Eu tenho que plantar, regar. Qualquer um pode. A gente tem a semente. Tiago desenvolveu mais do que eu, porque ele dedicou mais tempo para desenvolver domínio próprio. Né? É importante frisar isso, porque às vezes, no caminho ao propósito, desculpas elas vão sempre vir. Não, Tiago conseguiu porque o temperamento de Tiago é mais fleumático, ele é mais na dele. Não. Tiago conseguiu porque Tiago colocou tempo nisso. Tem coisas que para você vai ser mais fácil, para mim vai ser mais difícil. Tem coisa que para mim vai ser mais fácil. Mas tudo que eu empenhar tempo, como você disse, desenvolver, mergulhar, estudar, pesquisar, não tem impossível. Não há impossível. O Senhor nos deu poder de criação, pela nossa forma de pensar, pelas coisas que a gente fala. Ele nos deu, se a gente entender o que ele nos deu, a gente parava de remoer, de murmurar, de dar volta. De olhar para trás. De olhar para trás. De olhar para fulano, cicrano, beltrano. Tem muita gente aí ó, que está hoje travado. Sabe por quê, Tiago? Está colocando no outro a culpa do seu fracasso. Se levante. É incrível quando a gente descobre o poder da autorresponsabilidade. Peraí. Quem vai subir a montanha sou eu. Quem vai ter que dar passo sou eu. Eu já tenho a mochila, Deus já me deu. Já estou com o mapa na mão, traçado. Eu que tenho que dar o primeiro passo. É atitude, é ir. Deus faz o que a gente não pode fazer. C.S. Lewis disse, o ir é que faz o caminho. Eu tenho que ir. Eu tenho que começar de algum ponto. E eu vou lhe dizer, Zacarias 4:12 diz assim, não despreze o poder dos pequenos começos. Com certeza hoje você está abaixo de 1000 seguidores. Mas isso foi motivo para te travar? Não. Não. Às vezes a gente faz uma live, só tem 20, 40, 50, 60, 100. São os pequenos começos. Você está aqui, talvez você faça só um podcast na semana, um a cada 15 dias. Pequenos começos. Ninguém começa grande. Só que tem gente que tem megalomania, já quer começar do topo da montanha. Não. A montanha se começa de baixo. Aos pouquinhos, cai aqui, erra ali. E o que eu vou errar vai. E muito. E esses erros vão ser oportunidades para você melhorar. Com certeza aqui, porque a gente tá aqui, viu, minha gente? Tiago, ele é o técnico, ele é o entrevistador, é ele que programa, é desenrolado. Ele podia ter desculpa, Deus, mas assim, Senhor, eu não tenho quem me ajude. Eu não sei fazer isso. Ele meteu a cara, meu amigo, foi atrás, estudou, pesquisou. Foi fácil, amigo? Não. Não. Mas tá aqui. E aí? Eu também, em algumas coisas que eu fui pesquisando, na região não tinha, meu Deus, tive que fazer online, fui atrás, Senhor, meu Deus, como é difícil. Não tinha ninguém que soubesse, mas eu fui, começando pequeno, 5 clientes na semana, né? Não tinha cliente de mentoria ainda, fazia live, era 5, 6, mas fui, graças a Deus estou aqui. Tem que começar. Seja curto ou longo o teu percurso, tudo começa no primeiro passo, dê o primeiro passo. Amém. Quando a gente descobre o nosso propósito, nada pode nos paralisar mais. Não para. Foi como a irmã Ilka falou aqui, né? As pequenas decisões que ela tomou, eu acho que levou ela à sua montanha. Não começou pelas grandes decisões, não. Pequenas mudanças, né? Pequenas coisas que precisou ser mudado e foi mudando. Tem gente que quer começar numa mudança grande e não vai conseguir. Não vai. Tem um livro muito bom que eu recomendo. Eu esqueci o nome do autor, mas o nome desse livro é Hábitos Atômicos. O que é um átomo? É a menor partícula de uma molécula, né? Se eu não me engano é. Um átomo é uma coisa muito pequenininha. Hábitos atômicos, o poder dos pequenos hábitos. Aqui, porque assim, vamos lá. O meu propósito é levar conhecimento através da ciência e da Bíblia para transformar vidas. E eu vou finalizar, Tiago, não deixa eu esquecer de falar do mapa, tá? Para o pessoal aprender como traçar o mapa
para subir a montanha. Para subir a montanha, você precisa da mochila e do mapa. A mochila você já tem, são suas habilidades. Talvez você precise mergulhar para conhecer. E o mapa você vai traçar. Quanto mais clareza do mapa, mais fácil fica a subida. Mas aí o meu propósito é esse. Só que assim, teve muitas coisas que não estavam diretamente ligadas a isso que eu faço hoje, mas colaboraram para isso. Todas as coisas, você já leu, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos lá. Seu propósito é ser um grande fisioterapeuta. Um exemplo assim. Você quer fazer uma faculdade, você tem habilidade. Você é assim, um massagista da família. Todo mundo lhe procura, você já tem essa habilidade. Aí agora você vai montar o mapa. O que é o mapa? Você vai começar a dar forma. Para você ser um fisioterapeuta, você não precisa só saber da massagem ou saber os ossos do corpo. Você tem que fazer uma faculdade, a faculdade vai lhe habilitar. Mas você não tem dinheiro para pagar uma faculdade. Apareceu um emprego de caixa de supermercado. Não quero, porque o meu propósito, eu assisti o podcast e o meu propósito, já tenho clareza do que é. A minha montanha é ser fisioterapeuta. Só para que tem ferramenta aqui para tu desenvolver, tem coisas no mapa que para tu conseguir fazer, tu precisa de recurso financeiro. Então, o caixa de supermercado não está diretamente ligado ao teu propósito, mas está indiretamente ligado. Vai te preparar, talvez vai te ajudar a lidar com pessoas, porque pensa no povo que tem que ter paciência, é caixa de supermercado. Às vezes é alvoroçado, tem que atender, tem que embalar, pressão, dia de feira. Cada um que chega no supermercado com as suas bagagens, estressado. Então, aquele lugar ali, talvez não tenha tanto a ver, mas a gente chama de processos. São lugares que vão preparar você para o seu propósito. Adulão não tinha nada a ver com o palácio e o trono que Davi ia sentar. Qual foi o propósito de Deus para Davi quando Samuel ungiu? O trono. Mas ele foi para o trono no outro dia, Tiago? Não. Grande foi o processo. Isso. Não, meu filho. Os processos. Né? Aí eu falo da Adulão. Adulão não era um lugar que Davi ia morrer, mas foi necessário passar em Adulão. Em Adulão ele entendeu quem era quem. Em Adulão foram forjados os guerreiros de Davi. Adulão foi um lugar de decisão, de aliança. Foi um lugar necessário. Quer dizer, não era morada, era passagem. Qual foi o destino que Deus tinha para o povo de Israel? Canaã. Mas vale, Josué, o tanto de lugar que eles passam. Processo que eles têm. Deserto, Jordão, Sitim, Elim, Gilgal, Jericó. Para poder chegar e conquistar. Esses lugares não são meu destino, são passagens. Mas eles não são o meu destino final, mas eu não posso evitar passar por eles. Então, talvez o teu sonho é ser um grande advogado, o teu sonho, sei lá, é ser um pastor, é ser um pregador, é ser uma pessoa, um influencer digital. Para chegar lá no topo da montanha, você vai ter que passar por alguns lugares que talvez você nem gostaria de passar. Eu tenho um missionário, Tiago, eu nunca esqueço disso. Ed Pascoal, o nome dele. Ele veio aqui na Rede Esperança alguns anos atrás. Eu anotei a frase dele aqui para não esquecer. Ele disse assim: pequenos e insignificantes momentos da nossa vida fazem parte de um meticuloso traçar de Deus para a nossa história. Ele tinha uma promessa de Deus de pregar às nações. Muito pequeno. Ele é aqui de Ribeirão. Muito pequeno, de pregar às nações. Hoje ele é linguista. Ele traduziu a Bíblia para várias tribos, inclusive a tribo Rimba. Eu nunca esqueço esse nome, porque foi muito forte para mim esse dia. Eu estava muito perdida. Há uns 3 anos atrás, meio perdida. Será que é a montanha? Será que é isso mesmo? Será que é o propósito? E Deus trouxe esse missionário. E ele contou que, quando pequeno, ele trabalhava na oficina do pai dele, lá em Ribeirão. Muita promessa, o chamado ali, eu tenho isso para ti, eu tenho isso para você. Ele já tinha a visão do que Deus queria para ele, era nações. Ele sonhava com índios, ele sonhava em outros países, mas não existia possibilidade. Mas olha, se foi Deus que te deu a montanha, ele vai te ajudar a subir.
Ele vai cumprir as promessas. E ele disse, Tiago, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Cadê as promessas? Ele já era adolescente, jovenzinho, rapaz. Cadê? Como é? Eu não vejo perspectiva, eu não vejo nada, eu não vejo como, eu não vejo possibilidade. O Senhor disse assim, seja fiel naquilo que eu lhe coloquei. Aquilo que eu lhe coloquei vai lhe projetar para aquilo para onde eu vou destinar você. E ele na oficina do pai, ajeitando o carro, parafuso para lá, porca para cá, óleo, graxa. Senhor, eu vou morrer aqui? Não, aquilo é um lugar de passagem. Mas que foi muito importante. Passou o tempo. A tia dele morava em Tamandaré, ele foi para lá. Isso muitos anos atrás. Aí ele, Tamandaré, brincando ali na beira da praia com uma tia, veio 2 caras, ele disse que muito bem apessoados, 2 gringos, eram portugueses. Aí perguntou para ele, né, se ele conhecia, tinha um telefone, se conhecia mecânico, porque eles estavam de ultraleve e tinham que ir, parece que era para Porto de Galinhas, de ultraleve, para ir para Recife, senão eles iam perder o voo, que eles tinham uma coisa muito importante em Portugal para resolver. Aí ele disse, olha, eu sou ajudante de mecânico, querem que eu dê uma olhada? Ele disse que abriu... Ele foi intencional, né? Isso. Ele disse que abriu e tinha só uma porquinha solta. Ele disse que olha, pra mim foi tão rápido ali, tão fácil, que as nossas habilidades convergem para o nosso propósito. Tem habilidade que você não entende, mas vai te levar ao teu propósito. Ele disse que apertou a porca. Ele disse, olha, irmão, não precisa nem de ferramenta. O ultraleve pegou. Olha, ele disse que ele não entendeu. Os caras ficaram tão alegres, tão alegres, tão alegres. Aí pediram o endereço dele, telefone, porque ele disse, olha, se tudo der certo, a gente tem uma surpresa para você. Deram dinheiro a ele, mas eles ficaram tão gratos. Tempo depois chegou uma carta, um convite. Esses caras estavam numa eleição para ser reitores de uma universidade em Coimbra, em Portugal. E essa carta era um convite para uma bolsa com tudo pago. Eita, como Deus é grande. Oh, meu Deus, eu me emociono. Lá em Coimbra. Para quê? Faculdade de Linguística. Meu Deus. Lá ele foi-se embora, não olhou nem para trás. Chegou o tempo do cumprimento. Foi-se embora. Fez faculdade. Lá conheceu um missionário de uma tribo africana que veio estudar nessa faculdade para aprender o idioma rimba para traduzir a Bíblia. Esse Edson Pascoal foi um dos que ajudou. Tem um Instagram dele, Ed Pascoal o nome. Foi um dos que ajudou. Está lá vivendo o propósito por causa de uma porca solta. Meu Deus. De um parafuso. Aí quando ele contou o testemunho, ele disse, não despreze os pequenos e insignificantes momentos. Não despreze o poder das pequenas decisões. Glória a Deus. Pequenas decisões nos levam ao grande propósito que Deus tem para nós. Imagino, né? Ele até falando, né, dos seus sonhos, do que ele queria almejar. E muitas pessoas olhando para ele dizer assim, como um ajudante de mecânico vai ter um sonho desse? Mas você vê, né? Aleluia. Que quando a gente tem um foco em chegar no topo da nossa montanha, aleluia, nada pode impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Que coisa boa. Amém. O papo está muito bom, né? Amém. Estamos caminhando para o final. Amém. Né? Graças a Deus. E eu quero reforçar aqui, né, a importância de você buscar o seu propósito. Amém. Você já aprendeu aqui que você tem uma mochila, então verdade, pare nesse momento e dê uma olhadinha, né? Como os nordestinos falam, né? Dê uma espiadinha aí na sua mochila. Veja o que Deus já colocou aí dentro para você. E, irmã Ilka, vamos encerrar o nosso podcast. Uhum. Eu quero encerrar lendo Efésios 6:10. Porque somos feitura sua. Aleluia. Criados em Cristo Jesus. Aleluia. Para boas obras, as quais Deus preparou que andêssemos nelas. Aleluia. Já está preparado, aleluia, né? Já está preparado o caminho, já está preparado a montanha. E o que Deus quer é que você comece a subir. Amém, Tiago. Amém, irmã Ilka? Amém. E para subir, tá aqui o mapa. O que é esse mapa? Esse mapa é a sua missão. É o que você vai utilizar para subir a montanha. E o que é que está escrito aí? Depois, Tiago, a gente pode até deixar escrito. Eu fiz 3 círculos, estão vendo? Um círculo é o prazer. O que é o prazer? As coisas que eu gosto de fazer. O que é que eu gosto de fazer desde pequena? Eu gostava de falar desde pequena.
Tem gente que gosta de inventar, tem gente que gosta de arrumar, tem gente que gosta de montar, tem gente que gosta de consertar, tem gente que gosta de cozinhar. Então, o teu propósito está muito ligado ao que você gosta de fazer. Vá lá na infância, resgate. Tem muita gente que não lembra da infância e tem dificuldade de entender. Segunda coisa, a sua mochila, as suas habilidades. Porque não é só ter prazer, tem que ter habilidade. Por exemplo, eu queria cantar, homem. Eu queria ser cantora. Olha, a Geildo nunca me convidou para o grupo de louvor, era o meu maior sonho. Mas eu não tenho habilidade, Tiago. Eu não tenho voz afinada. É um prazer, mas não é uma habilidade. Então, tem que estar dentro do conjunto. Busque suas habilidades. Terceiro círculo é o incômodo. O que é que te incomoda no mundo? Tem gente que se incomoda com a bagunça do mundo. Tem gente que se incomoda com quem está com fome no mundo. Aí tem gente que sabe cozinhar e se incomoda com quem está com fome no mundo. Então, seu propósito está ligado a fazer comida para quem está com fome. E fala de você. O meu prazer era falar e ouvir. Eu gostava de ler, de explicar. Vovó dizia assim, ninguém lê minha bula, só Ilka. Tudo que acontecia, ela queria que eu explicasse. Na escola, os meus amigos estudavam pelo meu resumo. Então, eu tinha a habilidade de aprender, resumir e transmitir conhecimento. Eu sempre tive essa habilidade. Então, e eu gostava. Era o meu prazer e era a minha habilidade. E o que é que me incomodava no mundo? Tiago, eu fico doente quando as pessoas perecem por falta de informação. Sabe aquela pessoa que por falta de uma informação está sofrendo? Aquilo me incomoda, eu quero logo levar a informação, eu quero logo passar essa informação. Então, o que é o meu mapa? Qual é a minha missão que vai me ajudar a subir a montanha do meu propósito? É aquilo que eu tenho prazer, é aquilo que eu tenho habilidade e é aquilo que me incomoda. No meu caso eu uso minha habilidade de ouvir, falar e ensinar para reunir informações, principalmente na área de família, emoções e identidade, para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo pela falta dessas informações. Então, hoje, eu encontrei a minha missão e esse mapa vai me ajudar a subir a minha montanha. E como foi que você começou a subir a sua montanha? Entendi meu mapa. Aí eu fui buscar ferramentas. Fui estudar um curso de oratória, curso na área técnica terapêutica. Eu era contadora, nada a ver com a minha montanha. Mas Deus não desperdiça porque tudo me ajudou a chegar até aqui. Tudo coopera para o bem. Então, eu fui buscar. Hoje eu estudo só as coisas que estão ligadas ao meu propósito. Eu não perco tempo, eu sou intencional, né? E hoje eu sei, eu não estou no topo da montanha, porque eu sei que tem muito mais de Deus. Mas eu digo a você, Tiago, eu estou no meio dela. Amém. Eu já subi. E vou em frente, estou feliz, realizada e com aquela certeza de que eu estou no lugar que Deus pensou para mim. Eu vivo hoje o que Ele pensou para mim. E para isso culminou quando eu casei. O meu marido, o meu propósito e o dele se casa, se une, né? Nós temos o nosso propósito enquanto casal, enquanto família. Deus me deu 2 filhas que também faz parte do meu propósito. Já quero aproveitar que está encerrando, mandar um beijo pro meu esposo, meu marido, Eric, para a Júlia, para a Luísa, né? A nossa família é fruto disso. É do meu propósito, da minha montanha, da minha contribuição para o mundo. A nossa vida, Tiago, é um presente para o mundo. Precisamos abençoar o mundo com a nossa vida. Então, o propósito é isso. É abençoar o mundo com aquilo que Deus me deu. Eu não estou retendo. Não podemos reter. Meu Deus, você tem tanta coisa boa. Você está deixando de abençoar vidas com aquilo que Deus te deu. Que o Senhor use, né, esse podcast, essa conversa, para despertar em você o desejo de subir a sua montanha. Amém. Eita, que papo maravilhoso, né? Quero agradecer a irmã Ilka. Amém. Tiago, amém. Deus abençoe a tua vida, continue te usando na terra, ajudando a tua família, teu esposo, e que você sempre possa estar subindo esta montanha, não é? Quero parar mais. Que tem muito de Deus, né, para a tua vida. Glória. E através da tua vida muitas pessoas estão achando o propósito de Deus, muitas pessoas estão sendo abençoadas, muitas famílias vão ser abençoadas. Eu creio que Deus muito irá fazer contigo, com teu esposo. E isso é um começo, né, de tudo aquilo que Deus já projetou, já pensou para a tua vida. Irmã Ilka, deixa teu @, aí para o pessoal te conhecer. Agora, Ilka Albuquerque Terapeuta no Instagram. E aqui no YouTube, Ilka Albuquerque. Quero aproveitar para falar, eu fiz recentemente um propósito de 13 dias para a minha reconstrução.
Todos os dias eu entrei no Instagram, aí eu salvei também no YouTube, sobre o livro de Neemias. Meu Deus, para quem está em reconstrução, para quem quer entender seu propósito, né? A gente estudou todo o livro de Neemias, que é um livro muito poderoso, né? Para quem está nesse caminho de se encontrar, porque Neemias encontrou o propósito dele, né? E reconstruiu. Tudo aquilo que eu reconstruo, eu governo. Ele foi reconstrutor. Todas as áreas que ele reconstruiu, ele governou sobre elas. Porque o Senhor nos chamou com essa mentalidade de governo. Ele disse, olha, domina, sujeita a terra. Não é a circunstância que tem que me governar. Eu me governo para governar as circunstâncias, né? E o Senhor na minha frente, o Senhor em mim, o Senhor por mim e o Senhor através de mim. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Irmã Ilka, vamos deixar aqui na descrição, né? Ela tem um curso maravilhoso voltado para a mulher, então vamos lá, meninas. Vale a pena você dar uma olhada. Amém? Então eu quero finalizar o nosso podcast com uma pergunta para você que está nos escutando, que ficou com a gente até agora. O que você pode começar a fazer hoje? Não é amanhã não, é hoje. Amém. Para caminhar rumo ao seu propósito. Fica aí a interrogação, pensa nisso, e eu creio que Deus ele vai colocar algo grandioso no teu coração para que você possa enxergar a sua montanha. Amém. Então, Deus já preparou, e agora é com você. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Chegamos ao final e, como de costume, vamos encerrar com a oração. Amém. Amém? Amém. A nossa convidada vai orar. Eu sei que era tu, evangelista, que eu já estava com a mão estendida. Mas vamos orar. Vamos orar. Oh, Pai querido e amado, Querido Deus, obrigada, Jesus, por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, obrigada por esses instrumentos que o Senhor tem usado para fazer esse entendimento, essa conversa tão agradável, tão cheia de Ti, para fazer com que isso chegue a muitas vidas. Senhor, visita essa pessoa que está assistindo agora. Jesus, vai lá, Senhor, talvez no com a coração. mente turbada, talvez cheia de medos, de angústias, Pai. Mas eu declaro a Tua luz, porque a palavra diz que devemos expor a Tua luz e a luz torna claro todas as coisas. Senhor, a Tua palavra diz que toda sabedoria, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tira essa pessoa da dúvida, Senhor. Realinha ela com o Teu propósito. Faz com que essa pessoa enxergue a montanha e comece a subi-la, porque tudo converge em Ti e tudo é para a glória do Teu nome, Pai. Te louvo pela vida de Tiago, sua família, ser conosco, nos ajudando cada dia mais a rompermos em nossa montanha. Em nome de Jesus, Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Amém. Que Deus abençoe.